Boa noite todo mundo. Vamos lá começar nossa live de hoje com o tema que foi escolhido por vocês lá nos stories, que eu coloquei uma caixinha mais cedo, e o tema que foi campeão para essa live de hoje foi como escolher o melhor tipo de magnésio, né? Quais são os critérios que a gente precisa considerar na hora de comprar o magnésio, porque muito se fala hoje sobre o magnésio, que tem mais de 300 funções, que ele é importante, né, para várias queixas que as pessoas apresentam hoje, desde funcionamento intestinal até melhora de memória, melhora de dor muscular. E realmente, o magnésio é um mineral que tem mais de 300 funções, é um mineral que tem aí infinitas possibilidades de uso, e o que vem para confundir mais a gente é o fato de que a gente chega na farmácia ou a gente olha na internet e tem lá diversos tipos, né, magnésio de tudo que é tipo, e muitas vezes a gente não sabe qual escolher e por quê e qual a dose recomendada. Então eu vou falar sobre tudo isso hoje, tá? Vamos aguardar o pessoal ir chegando para que a gente possa começar o assunto que eu tenho certeza que vai esclarecer as dúvidas de muita gente que tá aí com essa dificuldade, né? E muitas vezes a gente faz essa autorrecomendação porque ouviu alguém falar, ou porque viu na internet, enfim. E a gente vai de maneira muito solta, né? Fazer essa busca, e às vezes, dependendo do tipo de magnésio, já que o assunto é o magnésio, a gente pode ter alguns efeitos colaterais também, né, que não são graves, mas pode haver efeitos colaterais desagradáveis se a gente fizer a opção pelo tipo de magnésio que não é adequado para a demanda, né, para a necessidade que a gente tem naquele momento. Então, dependendo do tipo escolhido, o efeito pode ser um efeito aí que a gente não espera, tá? E efeitos não muito agradáveis. Além de que a questão da dose também. O excesso na dose pode intensificar esses efeitos colaterais, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso hoje. Quem for chegando, eu peço que compartilhe a live com pessoas conhecidas que tenham interesse nesse tema, né? Que estejam utilizando o magnésio. Muitas vezes podem estar utilizando o magnésio sem saber ao certo o motivo, o porquê. Então, clica no aviãozinho que aparece aqui abaixo, do lado direito inferior, compartilha com todo mundo que você conhecer, que você lembrar, que óbvio, né, você acha que o tema vai ajudar de alguma forma, né, porque é importante a gente enviar lives ou conteúdos para aquelas pessoas que realmente possam aproveitar o conteúdo que a gente está enviando. Então, se for um conteúdo que você considera útil para alguém, compartilha clicando no aviãozinho para chamar essas pessoas para assistirem ao vivo, porque assistindo ao vivo, vocês podem tirar dúvidas, né? Fazer comentários aqui, de repente de alguma situação que eu vou falar e você tem alguma pergunta. Então é o momento ideal para ter essa resposta ao vivo, tá? Aqui comigo. Então vamos lá, né? Falando em magnésio, gente, como eu estava falando no início, o magnésio é um mineral que hoje em dia está aí muito difundido, muito divulgado. A gente coloca lá magnésio na internet, nos sites de compra, e aparecem diversas marcas, diversos tipos, com N vantagens, porque todas as marcas colocam lá suas vantagens, né, seus benefícios, promoções, se você comprar em grande quantidade. Então, essas situações deixam tentadas as pessoas que não têm muita informação a respeito desse assunto, né, que querem saber mais, e aí muitas vezes a pessoa compra porque tá barato, ou compra porque achou uma condição de pagamento boa, compra porque ouviu alguém falando, ou porque o amigo tá usando, e aí acaba se autoprescrevendo. E assim, a gente tem que pensar da seguinte maneira, né? O que pode ser um remédio para alguém, pode ser um veneno pra gente, e vice-versa. E isso eu não tô falando só de medicação, de remédio, que a gente sabe que pode ter efeitos colaterais mais sérios, mas é importante vocês entenderem que também para suplementos, sejam vitaminas, sejam minerais, sejam proteínas, também como para fitoterápicos, e aí eu tô falando de chás mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, ah, minha amiga tá tomando 1 litro do chá tal para emagrecer, ou porque é diurético, sei lá, e vou tomar também.
Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes um simples chazinho, se você tomar na quantidade excessiva em relação à sua necessidade, né? Você pode ter efeitos colaterais, inclusive mais sérios, né? Tem casos aí de uso de chá termogênico, por exemplo, em quantidade excessiva e por muito tempo, que gerou complicações graves, inclusive, né? Fatais. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Porque não é um chazinho, porque é um fitoterápico que não vai fazer mal e eu posso me exceder na quantidade ou tomar sem antes saber de fato se o meu corpo vai tolerar aquilo. Porque, inclusive, no caso dos chás, né? Já que foi um tema aqui que eu comecei a falar, pessoas que têm algum tipo de disfunção renal, por exemplo, alguma questão renal e não sabe que tem, o excesso do uso de diuréticos, inclusive, pode sobrecarregar mais esses rins e isso pode gerar complicação de médio a longo prazo. Então, às vezes, a pessoa não sabe que tem um problema, começa a utilizar aquele chá ou aquela substância por um tempo prolongado, numa dose muito elevada, e isso pode trazer à tona aí problemas que ela nem imaginava que tinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. O ideal sempre é você procurar um profissional para te dar essa orientação, né? Seja marcando a consulta, pedindo uma sugestão, enfim. O ideal é a consulta, porque na consulta o profissional vai poder te avaliar. E eu não estou falando só do nutricionista, estou falando de qualquer especialidade. Porque dar dicas assim soltas é muito complicado também. Então tem que entender o contexto, entender a situação, qual é o objetivo e aí fazer uma prescrição de forma mais segura, tá bom? Bom, então, gente, o magnésio, assim, o que é mais importante a gente entender para perceber a importância, a necessidade da suplementação, é que a nossa alimentação hoje, essa alimentação tradicional, vamos falar aí a alimentação do brasileiro, né? Feijão, arroz, carne, pão, que é um carboidrato muito mais consumido até do que as raízes, apesar da gente ter uma disponibilidade enorme, né, de raízes para consumir, para substituir o pão, mas o pão é o alimento que está aí na mesa do brasileiro diariamente. Então, essa alimentação tradicional, essa do dia a dia, ela é extremamente pobre, não só no mineral magnésio, mas em muitos outros minerais e muitas outras vitaminas, né? E um agravante muito grande aí para o magnésio é que o solo da gente, onde tudo é cultivado, né, os cereais e etc, os grãos, também é um solo pobre. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que é quase que obrigatória a necessidade de suplementar magnésio atualmente, tá? Não só, né, por essas questões que eu tô falando, mas principalmente porque no dia a dia, nessa alimentação que eu tô falando aí, tradicional brasileira, ela é extremamente pobre. O solo é pobre, a nossa alimentação, basicamente, ela é a partir de alimentos refinados. Então, tudo que é feito de farinha de trigo, que é basicamente tudo, né? O macarrão, o biscoito, o pão, tudo que é feito de farinha de trigo refinada foi uma farinha, essa farinha é uma farinha que perdeu muito nutriente no processamento. E aí quando ela vai fabricar aquele pão, aquele biscoito, aquele macarrão, é uma farinha que não tem nutriente praticamente nenhum, né? Só tem o carboidrato que vai virar açúcar no final das contas. Então o magnésio é um dos nutrientes que é muito perdido nesse processo aí de refinamento da farinha para haver a produção desses alimentos que eu acabei de falar. Então o solo é pobre, a nossa alimentação é pobre, basicamente refinada, que já tem um baixo teor, né, não só do magnésio, mas de outras vitaminas e minerais. Então observe que de uma maneira geral a gente precisa desse suplemento. E aí tem um agravante. Qual é esse agravante? São os fatores que a gente se expõe no dia a dia que eliminam magnésio. Então, além da gente não ingerir adequadamente, a gente ainda perde todos os dias. Como assim perde? O estresse crônico é uma situação que elimina muito magnésio do nosso corpo. Excesso, né, de açúcar de adição mesmo, no café, no suco, esse açúcar sacarose que a gente coloca em muita coisa aí. O açúcar também elimina magnésio do corpo, né, como eu falei, o estresse. O excesso de fosfatos, onde é que a gente encontra fosfato? Principalmente em refrigerantes, principalmente os refrigerantes à base de cola, né, Coca-Cola, Pepsi, etc, que são riquíssimos em fosfato, e esse fosfato elimina magnésio do corpo também. Então, observe que além de ter um consumo deficiente demais, a gente ainda tem fatores que ajudam a eliminar o pouco que a gente consegue ingerir.
Então, fechando, a conta não fecha, né? Como diz, existe um déficit da ingestão e não existe uma reposição. Existe muito mais perda por conta desses hábitos ruins que temos aí no dia a dia. Então, no final das contas, o que é que a gente vai perceber, né? Por exemplo, em consultório, quando o nutricionista ele vai avaliar o magnésio sanguíneo, normalmente tem deficiência. Então, se você tem o seu exame de sangue aí em casa, recente, dá uma olhada e verifica. Agora, uma coisa importante, o magnésio que tem que ser avaliado no exame deve ser o magnésio eritrocitário, tá? O magnésio total, ele não avalia as reservas corporais. Então, se você for fazer a solicitação, se você for para o médico, faça a sugestão para o médico, ou verifique se o seu exame lá, o que tem, o resultado, se é o magnésio. Se for magnésio isolado, ele não faz uma avaliação muito precisa das reservas. O magnésio que vai realmente refletir as suas reservas é o magnésio eritrocitário, certo? Pode ser pedido dessa forma mesmo, e aí sim você vai ter uma noção lá de como é que está o seu nível sanguíneo, as suas reservas de magnésio. Quanto mais reduzidas essas reservas, mais deficiente está o seu corpo. Então, maior a necessidade de suplementação, tá? Para compensar essas perdas, para compensar a falta da ingestão e para suprir, porque o magnésio, ele exerce mais de 300 funções no organismo. Então, imagine, né? A nossa alimentação é pobre, o que a gente come ajuda a eliminar o pouco que a gente consegue ingerir, e essa quantidade que fica retida no corpo, que normalmente é muito pequena, na maior parte da população, ela tem que suprir mais de 300 funções. Então a gente já pensa aí, poxa, essa conta não vai fechar. Vai haver deficiência. Com certeza vai haver deficiência. E aí, muitas vezes, assim, essas queixas, né, relacionadas à deficiência de magnésio, elas podem ser confundidas com outras queixas. Como assim? Por exemplo, fadiga, que é o cansaço mental e físico. Pode ser por deficiência de magnésio. Só que muitas vezes a pessoa associa essa fadiga, esse cansaço, porque não dormiu direito, né? Porque, sei lá, estou muito estressada nesse período. Alguma coisa a pessoa associa que pode não estar relacionada realmente à verdadeira causa, que pode ser uma deficiência de magnésio, né? Essa fadiga, ela pode vir acompanhada, né, por exemplo, de dores musculares. Quem treina, quem faz atividade física, um treino mais intenso, com mais volume, né, com mais carga, pode sentir uma dificuldade de recuperar o músculo entre um dia de treino e outro. E aí a pessoa às vezes não desconfia, né? Ela pensa assim, eu tô precisando tomar um pré-treino porque eu tô me sentindo cansada para treinar. E às vezes não é isso. Não é a cafeína do pré-treino que vai resolver. Inclusive a cafeína é um fator que ajuda a eliminar magnésio. Né? Então, aquilo que eu falei no início, é muito importante você buscar orientação no lugar certo. Não vá se autoprescrevendo baseado no que você acha ou no que você ouviu falar. Tem que ter orientação profissional. O excesso de cafeína, quando a gente fala excesso, né, são várias xícaras por dia. Um cafezinho que você toma de manhã ou à tarde não é o problema. Mas é a ingestão de cafeína de forma mais concentrada e mais vezes ao dia. Ela contribui para a gente eliminar magnésio pela urina. Então, aquilo que eu citei, às vezes a pessoa está com a fadiga para treinar, está sentindo que não está recuperando o músculo de um dia de treino para o outro, e ela acha que o que está faltando ali é um pré-treino, ela precisa de cafeína. E aí o que é que ela faz? Compra um pré-treino na loja, começa a usar, tem uma melhora muito superficial, né? Porque às vezes aquela cafeína ela vai dar uma melhorada na disposição, na energia, mas o problema é que ela vai estar mascarando a real deficiência, que nesse caso aí pode ser do magnésio. E aí o que acontece? Dependendo da concentração de cafeína desse pré-treino, essa cafeína pode piorar, aumentar a eliminação de magnésio pela urina e essa pessoa adquirir uma deficiência ainda maior e piorar essa situação de fadiga, certo? Quando a gente entra aqui em situações específicas, né, que é puxando a brasa aí para minha sardinha, doenças autoimunes, principalmente, isso eu tô falando de todas, né, mas aí vamos falar especificamente da fibromialgia. Tem uma relação direta com deficiência de magnésio, de vitamina D também, né, mas a vitamina D não é o tema da live hoje. Mas no caso da fibromialgia, existe deficiência de magnésio também. E tem comprovação não só científica, como prática, né, da prática clínica,
quando a gente faz uma reposição adequada de magnésio associado à vitamina D e a outros nutrientes também importantes, as dores da fibromialgia melhoram consideravelmente. Porque o magnésio, principalmente o de malato, né, é um tipo que é bem específico aí, que vai atuar lá nos receptores musculares. Então, a gente está falando na live hoje dos diferentes tipos de magnésio, para trazer para vocês um entendimento de que cada nomezinho que tem junto ao magnésio, né, de malato, aspartato, treonato, glicinato, bisglicinato, tem relação a um aminoácido que é combinado com esse magnésio. Para que serve esse aminoácido? De alguma maneira, esse aminoácido vai ajudar o magnésio a entrar na célula lá do tecido. Então, eu estou falando aqui no caso da fibromialgia. A gente sabe que a fibromialgia, né, quem não sabe, está relacionada a várias disfunções aí, que não vem ao caso agora eu explicar, mas que tem uma relação direta com o processo inflamatório e está mais voltado para a parte muscular. Então, quem tem fibromialgia, quem sofre com essa doença, sabe o quanto ela é uma doença dolorosa, é difusa, né? Não tem uma dor em um ponto específico, são vários pontos doendo, inflamados ao mesmo tempo, e essa pessoa tem uma perda muito grande na qualidade de vida, porque ela praticamente vive com dor, dorme e acorda com dor. As medicações indicadas para o tratamento são medicações que vão atuar nos sintomas, né? Não vão nas causas. Então a pessoa tem uma melhora, mas é uma melhora muito superficial, muito leve, que não é sustentada a longo prazo. E essa pessoa tem uma perda de qualidade de vida significativa. Então, quando a gente vai na base do problema, falando aqui especificamente da fibromialgia, a suplementação de magnésio é fundamental, principalmente o magnésio de malato, tá? É o mais indicado porque, como eu falei, ele vai ter uma afinidade maior pelos receptores dos músculos. Então, por isso que a atuação dele a nível muscular vai ser bem mais eficiente, né? No caso aí de outro tipo de magnésio, magnésio taurato, por exemplo, ele vai ter uma resposta melhor a nível cognitivo, memória, foco, atenção, né? Porque ele vai estar combinado com a taurina. Então, na hora que a gente ingere, quando a gente ingere esse tipo de magnésio, ele vai ter um benefício no corpo todo. Como eu acabei de falar, o magnésio exerce mais de 300 funções, né? Então, não vai atuar só naquele lugar. Ele vai atuar no corpo como um todo. Mas ele vai ter uma atuação mais específica, mais eficiente naquele tecido específico ali que a gente está direcionando ele. E aí, no caso da fibromialgia, como eu estava falando, existe uma melhora significativa da dor, do desconforto, quando existe a prescrição aí específica do magnésio de malato, tá? Então, esses tipos de magnésio, gente, é importante, assim, é essencial que a gente entenda, porque para não haver uma autoprescrição errada. Porque, como eu falei, por exemplo, lá, o cloreto de magnésio é o mais consumido pelas pessoas, principalmente as pessoas que compram por conta própria, né? Porque é o mais barato. Então, cloreto de magnésio, se você chegar na farmácia, lá na prateleira, e for pesquisar, for fazer uma comparação de preços, você vai ver que, normalmente, o bisglicinato, ele é o mais caro, tá? E isso tem uma justificativa, né? O bisglicinato, ele normalmente é mais caro porque ele já tem uma ação sistêmica. Se você tem o hábito de comprar ou está utilizando o magnésio bisglicinato, fique tranquilo, fique tranquila, porque é um tipo de magnésio que está sendo útil para todas essas mais de 300 funções que eu citei aí, de uma maneira muito igual, tá? Porque essa forma de quelar o magnésio faz com que ele não tenha uma preferência específica por um tecido. Então, o bisglicinato de todos é aquele que vai ter uma atuação mais completa, mais sistêmica mesmo, em todo o corpo, tá? Por isso ele é o mais caro. Normalmente ele vai ser mais caro, tanto aqueles comprados em farmácia, quanto se você for pesquisar na internet. As melhores marcas, elas são mais caras. E aí a gente vai para o outro extremo, que é no caso, que eu acabei de falar, né, o cloreto de magnésio. Ele é o mais barato, é o mais acessível. Porém, também, né, ele pode ter efeitos colaterais mais severos se a dose for utilizada em excesso, ou se você não tiver uma necessidade de utilização dele, certo? Oi, Kelly. Onde é que esse cloreto de magnésio vai atuar? Basicamente no funcionamento do intestino.
Então é muito comum pessoas que vão lá, eu vou comprar esse magnésio aqui, porque eu ouvi falar que é bom, né? Sei lá, vou comprar. Não tem um motivo específico. E aí a pessoa vai lá, compra, toma uma dose que muitas vezes está acima, está além do que ela precisa, ou está acima das recomendações. E aí o que é que ela pode ter de efeito colateral aí que vai causar um problema na vida dela? Diarreia. Então, dependendo do horário que ela usar esse magnésio, se for no início do dia, ela pode ter um rápido efeito aí, né, na aceleração do intestino. Ela pode ter uma diarreia no meio do dia, onde ela estiver, no trabalho, na rua, né? Então, assim, tem esses efeitos colaterais que podem trazer algum desconforto, algum contratempo, dependendo da dose, dependendo do tipo. Ah, mas se a pessoa for obstipada, se ela é uma pessoa que a vida inteira tem um intestino mais lento, tem uma eliminação de fezes muito ressecadas. Na semana passada eu até coloquei lá nos stories, não sei se vocês viram, uma sequência de informações, de perguntas e respostas, e eu coloquei lá a escala de Bristol, que é uma escala que visualmente a gente identifica lá o tipo de fezes. Então tem do tipo 1 até o tipo 7. E aí muita gente fez perguntas, né? Me mandou perguntas lá pelo direct, aí marcou lá na caixinha de perguntas, na enquete, algumas coisas que eu perguntei. E aí, no caso lá, uma pessoa que tem, por exemplo, fezes do tipo 1 ou do tipo 2, que são as fezes mais ressecadas, né? São as de cima. E tem gente que convive há anos produzindo esse tipo de fezes, achando que é normal, né? Vai dizer assim, ah, mas desde pequena que minhas fezes são assim, minha mãe é assim, minha avó foi assim, meu irmão é assim. E a pessoa acha que isso é normal, e não é normal. Tanto que lá na escala, tá bem claro lá, né, que o tipo 3, no máximo 3 e o 4, são as fezes consideradas normais, ou seja, aquelas fezes que a pessoa tem uma eliminação sem muito esforço, sem muita dificuldade, e são fezes que conseguem, de fato, eliminar e limpar ali o intestino. Não fica resíduo retido no intestino. Porque, normalmente, quem tem fezes tipo 1 ou tipo 2, tem uma sensação de eliminação incompleta. Então, o que é que acontece? Ela fica sempre com fezes retidas no intestino. Por mais que ela vá ao banheiro hoje, amanhã, ou vá 2 vezes, mas a eliminação não é suficiente. Então, o que é que acontece? Sempre vai ficar fezes retidas nesse intestino aí, todo santo dia. E isso vai acumulando, por mais que ela elimine, sempre fica do dia anterior, da semana anterior, e aí você imagina, né, a situação. Desbiose severa aí. Porque um ambiente sujo, eu sempre digo assim, um ambiente sujo é aquele ambiente, aquele intestino que sempre tem fezes retidas. É um intestino sujo, tá? Que tipo de bactéria, vamos imaginar, que tipo de bactéria vai ocupar esse espaço aí? Que tipo de bactéria gosta desse tipo de sujeira, desse tipo de ambiente? Bactéria patogênica, bactéria que causa doença, bactéria que desequilibra a imunidade, né? Enfim, então um ambiente sujo só vai ajudar a proliferar a bactéria que gosta desse tipo de ambiente. Então vai ser um intestino com disbiose. Isso vai comprometer, gente, de médio a longo prazo, a imunidade e tantas outras coisas mais, né? O comportamento, porque a gente tem um eixo intestino-cérebro, que quando esse intestino está bagunçado, essa informação vai lá para o sistema nervoso. Então isso pode gerar alteração de comportamento, pode gerar alteração de humor, insônia. Por isso que é comum a gente falar que quando uma pessoa é nervosa ou é muito estressada, ela é uma pessoa enfesada, né? Tem essa frase aí. Por que enfesada? Porque ela está retendo fezes. E essa retenção de fezes de maneira crônica vai gerar alteração de comportamento, de humor, tá certo? Mas não é a questão. Mas aí vamos voltar, né? No caso do magnésio, do cloreto de magnésio, uma pessoa que tem um intestino assim, e ela vai lá na farmácia ou compra na internet o cloreto de magnésio, seria um problema ela fazer essa autoprescrição? E aí eu digo a vocês que nesse caso específico, em que ela produz fezes tipo 1, tipo 2, tipo 3 no máximo, não seria tanto um problema. Ela vai ter até um benefício muito grande, porque o cloreto de magnésio, na característica dele, o que é que ele faz quando ele chega no intestino? Ele puxa a água, né? A gente sabe que o intestino é um tubo de 6, 8 metros, bem gigante. E aí, ao longo do percurso desse magnésio ali pelo intestino, se ele está na forma de cloreto, o que é que ele vai fazer? Ele vai puxando água para essa luz,
para esse canal aí, para o interior do tubo, né? Que é o intestino. Então, quanto mais água ele vai puxando, o que é que acontece? Aquelas fezes que estavam retidas ali, ressecadíssimas, né? Tipo 1, tipo 2, o que é que vai acontecer? Quando essa água vai chegando na luz do intestino, ela vai meio que amolecendo esse bolo fecal. Dependendo da dose, dependendo do tempo de uso, né? Principalmente da dose, essa pessoa pode ter um desarranjo intestinal. Se for uma dose adequada para aquele contexto, para aquela situação, ela pode ter uma melhora muito boa. Então, ela vai regular o intestino, vai ter um benefício. Mas se for uma dose excessiva, pode ter um desarranjo. Então, por isso também é importante esse acompanhamento. Porque, no caso desse, de uma pessoa que é muito obstipada, o magnésio sozinho, ele não vai resolver toda a situação. Então, é importante que tenha um aumento da ingestão de água, um aumento da ingestão de fibra, realização de atividade física. Para quê? Para que esse magnésio, esse cloreto de magnésio, tenha um efeito que não traga, vamos dizer assim, efeitos colaterais, né? Vai ser um efeito equilibrado, em que a pessoa vai melhorar o funcionamento do intestino, mas não vai ter diarreia. A dose usual para todos os magnésios, tá? Tô falando aqui de uma maneira geral. Prestando atenção para essa questão que eu falei de indicação, de efeito colateral e tudo, mas de uma maneira geral de 250 a 320 miligramas dia no máximo, tá? E é interessante também a gente observar se você está usando o magnésio pronto que você comprou na farmácia ou que você pediu na internet. Observe com atenção no verso da embalagem, porque essa informação nunca está na frente, ela está sempre atrás. Qual é a dose, tá? Qual é a quantidade de cápsula, melhor dizendo, que corresponde àquela dose. Porque o que é que muitos fabricantes fazem? Eles colocam na frente da embalagem, porque é onde o consumidor olha, né? Tem que ter a informação ali direta e objetiva, e eles querem trazer vantagens também nessa embalagem, na frente da embalagem. Então, muitas vezes fala assim, 350 miligramas em uma dose. Um exemplo, 300 miligramas em uma dose. Aí a pessoa não olha o verso da embalagem, que é muito comum, porque a letra é pequenininha, porque é uma tabela muito complicada, às vezes ela não quer parar para olhar, o que é que ela faz? Ela toma uma cápsula por dia, achando que uma dose corresponde a uma cápsula. Então, a coisa que eu sempre oriento meus pacientes, e oriento vocês aqui também, que a partir de agora verifiquem sempre o verso da embalagem, para tudo, tá? Para ômega 3, para magnésio, para qualquer suplemento que você for utilizar, que você for comprar. Observe a frente, leia as informações, mas tenha sempre uma atenção especial com o verso da embalagem, naquela tabela que tem atrás. Nos ingredientes também é muito importante, tá? Informações que ficam abaixo da tabela. É uma coisa chata de olhar? Né? Às vezes é uma coisa complicada, você vai ter que parar, olhar aquela letrinha minúscula ali e ter que estar lendo. Mas por que isso é importante? Porque você pode estar perdendo tempo usando uma dose menor do que o que você precisa, simplesmente pelo fato de que você não olhou o verso da embalagem, você olhou só a frente. E na frente traz essa informação de que uma dose tem lá 300 miligramas de magnésio. E aí você está me ouvindo falar aqui que a recomendação diária de magnésio para uma pessoa adulta, ela varia aí de 250 a 300, 320 miligramas por dia. E aí você, com essa informação, olha lá a embalagem, o fabricante fala lá, informa que uma dose tem 300 miligramas. Aí o que é que você prontamente faz? Toma uma cápsula. Só que, lá na tabela do verso, por isso que é importante a gente olhar, pode ser que uma dose que esse fabricante está informando não esteja em uma cápsula, e sim em 3, por exemplo, tá? Então vamos supor que cada cápsula ali daquele pote tenha 100 miligramas. E aí ele está te informando que uma dose de 300 miligramas, uma dose tem 300 miligramas, só que uma dose não é uma cápsula, são 3 cápsulas. Então por isso é muito importante olhar o verso. Porque nesse caso a pessoa vai estar ingerindo 100 miligramas dia, e não 300. E 100 miligramas, gente, não dá pra nada, né? Eu acabei de citar aqui, de falar pra vocês que o magnésio exerce mais de 300 funções. A nossa alimentação é pobre e a gente ainda ingere excesso de café, refrigerante, açúcar, que são alimentos, substâncias, né, que eliminam magnésio na urina. Então, se a gente não ingere adequadamente, porque a nossa alimentação é muito refinada, é muito pobre, e a gente ingere os alimentos que eliminam magnésio, a conta fica negativa. Você vai ficar com deficiência.
E esse nível de deficiência que a pessoa tem não vai suprir as 300 funções lá que o magnésio, né, que a gente precisa. Mais de 300 funções. Então, para suprir mais de 300 funções com tranquilidade, a gente tem que suplementar. E essa suplementação, como eu falei agora, tem que estar na dose adequada, que é de 250 a 320 miligramas por dia. Uma dose menor do que 200 miligramas, ela não vai suprir, né, nem de longe essas 300 funções que o magnésio requer. Então, vamos ter atenção, né, tanto para o tipo quanto para a dose, a recomendação, a indicação. Muitíssimo importante isso, você não se autoprescrever e ter efeitos colaterais, ou, na melhor das hipóteses, não ter efeito nenhum, porque vai ser um desperdício muito grande, né? Bom, então falei aqui da questão da avaliação sanguínea, que o ideal é que seja como magnésio eritrocitário, tá? E não magnésio total, porque o eritrocitário é o que vai estar lá dentro da célula vermelha, né, da hemácia. E essa concentração dentro da hemácia é que vai demonstrar o nosso nível corporal real, tá? O magnésio total, ele sempre vai estar normal, porque ele tem que estar normal, ele vai estar circulando, né, para manter o equilíbrio do corpo. Mas o magnésio eritrocitário é aquele que vai realmente mostrar as nossas reservas reais. Então, fiquem atentos se o exame que você tem em casa, um resultado recente, se tem magnésio, se é o magnésio eritrocitário. Tem que ser assim. Ok? Bom, uma indicação muito importante aqui do magnésio, né? Pessoas que têm pressão alta, ou que estão aí acima do peso e estão tendo muita oscilação de pressão, e de repente ainda não está usando medicação, ou não tem indicação de usar medicação. Em muitos casos, né? É uma oscilação de pressão que está muito relacionada a estresse, está muito relacionada a excesso de peso. Às vezes a pessoa ganhou um pouquinho de peso no abdômen, e esse aumento de peso no abdômen começou a gerar oscilação de pressão. E não é um caso, assim, na maioria das vezes, né, que tenha necessidade de medicação para controlar essa pressão. Mas, certo? Se for o caso dessa pessoa estar utilizando medicação, fiquem atentos também para verificar se essa medicação é diurética. Por quê? Agora, olha que contradição, né? O magnésio é um mineral essencial para controlar a pressão, certo? Ele faz relaxamento lá dos vasos e ajuda a baixar a pressão naturalmente. Só que muitas vezes, como eu falei, a pessoa já tem deficiência porque a alimentação é pobre, ela ingere muito cafezinho, muito açúcar de adição, ela se estressa muito, e aí o que é que vai acontecer? Ela vai começar a eliminar magnésio na urina, ela vai ficar com deficiência, tá? E aí ela descobre que está com elevação de pressão e começa a tomar medicação diurética, que o cardiologista passou. O que é que essa medicação diurética vai causar? Mais eliminação de magnésio. Então, assim, uma medicação que teoricamente deveria normalizar a pressão, baixar a pressão, ela vai estar eliminando um mineral super importante que controlaria a pressão. Então, pessoas que têm pressão alta, que estão usando diuréticos, muito importante a reposição do magnésio, porque o magnésio vai atuar controlando a pressão. Quanto mais diurético, mais a eliminação de magnésio, tá certo? Então, reposição de magnésio para quem tem pressão alta é muito importante. E aí, qual tipo seria? Como eu falei no início, o magnésio bisglicinato é aquele magnésio que tem uma atuação completa no nosso corpo, ou seja, ele vai atuar em todos os tecidos, em todos os receptores. Então, de uma maneira geral, seria aquele tipo de magnésio que exerce mais benefícios, né? Porque a gente vai estar tendo o benefício dele em todos os sistemas, em todos os órgãos, todos esses receptores. O bisglicinato, nessa mesma recomendação que eu falei anteriormente, de 250 a 320 miligramas dia, tá? Como eu falei, o estresse, a elevação do cortisol, tá? Vai gerar uma eliminação maior de magnésio. Então, pessoas que são cronicamente estressadas precisam, dentre outros nutrientes, né? Vitamina C também, que é importante para a modulação do estresse, mas também o magnésio. Por quê? Porque o magnésio, ele vai, além de modular a situação de estresse, a suplementação vai repor o magnésio que o estresse eliminou. Porque a elevação de cortisol elimina magnésio. Quanto mais estresse, mais deficiência de magnésio. Então, duas razões para haver a suplementação de magnésio quando a pessoa tem estresse crônico, estresse emocional crônico, né? Todos os dias um pouquinho de estresse, aquela
aquela sobrecarga mental e física, ou as duas junto. Então isso gera esse aumento do estresse que vai jogar fora o magnésio, que ainda está ali no corpo. Então, por isso, a necessidade maior de suplementar o magnésio nesses casos dessas pessoas estressadas, tá? Bom, outras situações comportamentais, para a gente falar da parte dos tipos de magnésio, né, gente? Depressão, alteração de comportamento, enxaqueca, a Rafaela já vai falar. Tudo que tem relação, né, com essa parte neurológica, enxaqueca, depressão, alteração de comportamento, tudo isso, gente, se beneficia do magnésio, tá? Enxaqueca, como a Rafaela lembrou, muito bem lembrado, porque situações de enxaqueca crônica, a enxaqueca pode ter várias causas, né? A gente não vai dizer que é deficiência de magnésio, mas a reposição de magnésio, a suplementação em dose adequada é sensacional mesmo para enxaqueca. Pode ter várias outras causas essa enxaqueca, né, gente? Às vezes é falta de água, às vezes é sobrecarga hepática, então tem que trabalhar aí uma detoxificação para melhorar o funcionamento do fígado. Pode ter várias causas, mas quando a gente faz a suplementação de magnésio, em casos de enxaqueca, vai ter um benefício gigantesco, tá? Porque o magnésio vai exercer aí melhorando o relaxamento de vasos. Então vai melhorar também a parte cognitiva, a memória, o foco, principalmente se for o magnésio taurato, tá? E aí o que mais, né? Deixa eu dar uma pescadinha aqui para eu me lembrar do que tem mais. Eu queria saber de vocês aqui, quem já usa magnésio, quem já usou, qual foi o motivo do uso, se teve benefícios, se está usando por conta própria, se foi prescrito por algum profissional. Me contem aí qual é a realidade de vocês em relação ao magnésio. De uma maneira geral, gente, todo mundo precisa suplementar. Magnésio, eu sempre falo assim, é igual vitamina D. Todo mundo precisa suplementar. A gente precisa estar monitorando os níveis sanguíneos sempre, pelo menos ali a cada 3 meses ou 4 meses, e suplementar, tá? E aí também a vitamina D tem seus critérios, né? Não é qualquer vitamina D, não é qualquer dose, não é assim. Mas do mesmo jeito que o magnésio, a vitamina D também é extremamente importante. E assim, 99% da população precisa dessa suplementação pelo fato da gente ter a alimentação muito pobre, né? Muito processada, por haver consumo de alimentos que eliminam na urina esse magnésio. Então, já percebeu aí que é crônica a necessidade, né? É pandêmica mesmo a necessidade de suplementação de magnésio. O bisglicinato, Rafael, é excelente. Bisglicinato é o que tem a indicação mais ampla, né? Para suprir aí as mais de 300 funções que o magnésio exerce, o bisglicinato é o melhor, realmente. No caso de esteatose hepática, hepatite. Esteatose hepática ou hepatite, Marie? Esteatose hepática, eu vou falar até na live de amanhã, né? Lá na escola. Sobre tratar a esteatose hepática pela nutrição. Mas assim, diretamente para a esteatose hepática, o magnésio não tem uma indicação, se for essa pergunta, né? E eu não entendi se é esteatose ou se é hepatite, ou se é os dois. Refaça aí sua pergunta, porque não ficou muito claro para mim. Tá, gente? Então aqui, dimalato. Qual é a indicação do dimalato, basicamente? Como eu falei, ele está mais relacionado ali aos receptores de músculo. Então, no caso da fibromialgia, é uma indicação muito boa. Pessoas que fazem atividade física muito intensa, que fazem atividade de alta intensidade, né, de alto volume, tem um desgaste energético muito grande. O magnésio dimalato, bisglicinato, perfeito, Kelly. É o melhor mesmo, assim, em relação a funcionalidade dele, né? Como é que eu posso dizer? A abrangência de indicação. Bisglicinato é o melhor. Então, hepatite e esteatose. Você quer saber se tem indicação de suplementação de magnésio? Foi essa a pergunta, Marie? Se nesses dois casos tem indicação de suplementação de magnésio? É isso? Então, dimalato, né, como eu falei. TPM também, gente, muito interessante, porque na TPM a gente tem muita alteração de comportamento, lembra que eu falei? Irritabilidade, né? Aquele humor muito lábil, a mulher tá bem agora, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco tá nervosa. Então, insônia muitas vezes acontece. Então, magnésio dimalato para TPM também é bem interessante, certo?
O aspartato já está mais relacionado à força muscular também, fadiga, situações de estresse, tá? A pessoa precisa ter mais resistência física, aqui também se aplica no caso de um atleta, sei lá, uma pessoa que faz endurance, né? Que faz corrida, que pedala, que nada, que tem uma atividade física regular muito extenuante fisicamente, horas de treino. Então, o aspartato também é interessante por isso. Então é isso, né, Marie? No caso, você quer saber a indicação do magnésio para esteatose e para cirrose. Como eu tô falando aqui, né, de uma maneira geral, todo mundo precisa, porque existe uma pandemia de deficiência de magnésio, de vitamina D. Então é interessante que você avalie aí, solicite para essa paciente sua, o magnésio eritrocitário, para ver como é que tá os níveis. Lembrando, né, quem é aluna minha aqui, quem já foi, quem é, exame bioquímico a gente nunca considera como normal valores extremos, tá? Então você tem lá um parâmetro que isso serve também, gente, para quem não é nutricionista, né? Quem é leigo no assunto, é importante você sempre interpretar os seus exames quando os seus resultados chegarem. Verifique para qualquer parâmetro, certo? Não é só vitamina, mineral, mas para qualquer parâmetro. Fique sempre atentas a esses valores que estão entre aquele valor de normalidade do laboratório. O ideal, independente do parâmetro, é que ele fique sempre no meio ali dos valores extremos. Nunca muito próximo do mínimo, nunca próximo do máximo, tá? Nesse caso aí, Marie, do magnésio eritrocitário, verifique lá o intervalo de normalidade e tente trazer ele o máximo possível aí para o limite, né, maior. Porque como é um nutriente, a gente precisa ter uma reserva corporal maior, né? Garantir essa reserva corporal maior. Então, sempre mais próximo do máximo, certo? Evitando que esteja ali muito próximo do valor mínimo, porque isso já pode ser risco de deficiência. Então, nesse caso específico, ficar atenta a esse intervalo, tá bom? Mas diretamente sobre a esteatose, não tem nada que beneficie diretamente, tá? Essas mais de 300 funções que o magnésio exerce, com certeza vai ter um benefício aí no processo inflamatório, porque a gente sabe que a gordura no fígado tem relação com inflamação, né? Então, modulação de inflamação e etc. Mas diretamente sobre a esteatose, não. Tem várias outras coisas aí que vão melhorar essa esteatose. Eu vou falar na live de amanhã, tá? Lá da escola. Não perca. 7h30 também. Já tô fazendo um convite aqui. O magnésio citrato, ele vai ter um benefício mais a nível mental, certo? Alcaliniza o organismo, então essa coisa da gente evitar uma carga ácida no corpo, né? Muita gente já ouviu falar isso, inclusive água, beber água alcalina, porque a água alcalina, ela vai ter um benefício na adequação do pH corporal, evitando que esse pH fique muito baixo, né? Que é um pH ácido. Então, um organismo que tem um pH mais alcalino é um organismo que adoece menos. Por isso que as pessoas hoje estão buscando tanto esses filtros de água alcalina, justamente porque a água é aquele alimento que a gente ingere com mais frequência, né? Várias vezes ao dia. Então, se essa água que você ingere, ela tem um pH mais alto, que caracteriza um pH mais alcalino, você vai estar mantendo, obviamente, o pH corporal mais alcalino. E isso tem N benefícios, né? Redução de processo inflamatório. E, de uma maneira geral, você vai estar cuidando para ter menos disfunção aí de célula e de tecido. Então, existe menos adoecimento quando esse pH corporal é mais alcalino. E aí, a água é um meio, né, da gente manter o pH alcalino. É claro que se você usar a água que tem um pH mais alcalino e tem uma alimentação ruim, e se é uma pessoa estressada, não vai adiantar muita coisa. Então, tem que ter uma mudança comportamental, né? A água, ela é só uma ponta aí de toda essa... É um pedacinho de toda essa mudança que é importante fazer. Não é só a água. Mas, no caso do magnésio citrato, ele vai também adequar o pH corporal, certo? Melhorando isso também. Não fez porque a médica percebeu nos exames que ela apresentou o quê? Não entendi. Não entendi. Ficou quebrado aí seu comentário. O magnésio inositol, gente, potencializa a ação de relaxamento mental e físico, sono, memória. Então, o inositol, ele está muito relacionado a essa parte neurológica, cognitiva, tá? De relaxamento, de melhora do sono. Então, é muito bom também o inositol.
O treonato já é mais específico para foco, cognição. Então, quem está aí estudando muito, quem tem uma necessidade de concentração maior, porque lida muito com a parte, né, mental, de conteúdo, de leitura, o treonato é excelente nesse sentido aí, porque ele vai ter uma ação mais específica a nível cerebral, certo? O taurato já também tem uma ação bem parecida com o treonato, tem um benefício neurológico, cognitivo, de foco, de atenção, muito bom também. E o cloreto, né, como eu falei bem no início, que é o mais barato, é o mais acessível, e ele vai ter uma ação mais direta a nível intestinal, melhorando o funcionamento intestinal, melhorando o aspecto das fezes, né? Quem é muito obstipado, que tem fezes muito ressecadas, o magnésio, o cloreto de magnésio, ele vai ter um benefício muito, muito, muito grande aí a nível de funcionamento intestinal. Tenham cuidado, quem optar pelo cloreto, com a dose, certo? E o horário de uso também, porque às vezes a pessoa usa o cloreto de magnésio pela manhã e às vezes usa numa dose muito alta e aí no meio do dia ela tem aquela urgência, né, de ir no banheiro, porque tá praticamente com diarreia. Porque o cloreto, ele tem essa ação de puxar água para o intestino. E quando ele puxa água para o intestino, ele amolece as fezes demais. Então, dependendo da dose que essa pessoa está usando do cloreto de magnésio, ela pode ter uma diarreia no meio do dia mesmo, tá? Então, por precaução, o ideal é usar à noite, ali depois do jantar, antes do jantar, porque se esse efeito for muito rápido, você tá em casa, né? Não vai correr o risco de passar vexame aí na rua. Tá bom? Hepatite D. É o que eu te falei, né, Marie? Não é uma situação específica para prescrição do magnésio, mas dependendo do contexto, aí você tem que avaliar, pedir o exame correto, investigar direitinho, ver outras queixas, se são queixas relacionadas à deficiência de magnésio, e aí você faz a prescrição nessa dose que eu falei mais cedo, tá? Esse intervalo de dose aí é o ideal, e também escolher o tipo de magnésio que você acredite que fique mais adequado para essa paciente, em relação às outras queixas que ela tem. Tá bom, gente? Então, espero que o conteúdo de hoje tenha agregado aí para vocês. Quem tá pensando em fazer o uso do magnésio, que já tá usando e de repente tá usando na dose errada ou tipo errado, eu espero que a live hoje tenha trazido esse esclarecimento, tá? Para que vocês possam fazer esse ajuste aí e extrair todos os benefícios do magnésio, porque é um mineral sensacional, fundamental para todo mundo, né? Como eu falei desde o início, a deficiência de magnésio é uma pandemia, tá praticamente todo mundo com essa deficiência de magnésio. Então é um suplemento quase que obrigatório. Quase que obrigatório, é obrigatório para todo mundo. O que é importante é a gente saber qual é o tipo, saber a dose adequada, né? E obviamente o ideal sempre é a gente buscar um profissional, porque uma live ela traz um esclarecimento, ela traz um direcionamento, mas eu não tô aqui fazendo prescrição específica, personalizada para ninguém, né? Então é importante a gente sempre lembrar que uma ajuda profissional aí vai te beneficiar muito mais no alcance dos seus objetivos, na melhora da sua qualidade de vida, tá bom? Beijo grande, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. A live vai ficar no feed, para quem não assistiu, desde o início. Se quiser assistir desde o início, assiste depois, compartilha com os amigos, tá? Leva essa informação para mais pessoas, porque a informação que agrega a gente tem que compartilhar, né? Pode ser útil para alguém. Beijo grande, gente, e até a próxima segunda.